Olá, olá, sou o Fábio Almeida. Estamos começando aqui mais um episódio do 100 milissegundos, projeto da Gamned, para a gente refletir aí sobre as transformações tecnológicas que a gente viveu nos últimos tempos. E hoje aqui uma convidada super especial que também faz parte da história da Gamned aqui no Brasil, né? Daniela Pena. Ela é Relações Públicas pela FAAP, com especialização em Comunicação Estratégica pela Universidade de Berkeley, na Califórnia. Começou sua carreira em áreas de marketing de empresas de tecnologia e depois migrou para as grandes empresas de PR do país. Passou pela Edelman, Impress, Porter, CDN, RPMA, Smart PR e FCB Comunicação, desenvolvendo estratégias aí de comunicação para grandes marcas como Microsoft, Motorola, Nokia, Skincariol, Nivea, GPA, TecBan, entre outros. Além de gerenciar crises, coordenar times e atuar na gestão de atendimento a clientes. E hoje é sócia-diretora da Pitcom Comunicação já há 12 anos, em parceria com a Isadora Leone, que não pôde estar aqui com a gente hoje, né? Uma pena, mas está bem representada, né? Que é uma boutique de PR especializada em desenvolver projetos aí de reputação, imagem, gestão de crise, conteúdo e treinamento de porta-vozes. E foi uma parceira nossa aqui, né? No início da Gamned no Brasil e depois, né? Sim, Durante a pandemia. Obrigado pela presença aí, por imagina. aceitar nosso convite, Dani. Obrigada, é um prazer estar aqui, super legal. Legal, então vamos lá para o papo. Então, assim, como o intuito, né, a gente discutir, né, essas transformações, o impacto que teve, né, a gente na sociedade, né, como um todo, nas profissões. A gente já recebeu aqui professor de história, psicanalista, jornalista esportivo, especialista em neuromarketing, e hoje a gente fala dessa área de PR, né, de relações públicas, que com as mídias sociais, acho que ganhou uma relevância até maior, né, dentro das empresas. Para começar o nosso papo, até comentei aqui antes, né, da gente iniciar, de um artigo que eu li recentemente no estado de Minas, que falou que a área de relações públicas foi na contramão, né, de outras áreas que teve menos demanda de emprego, tudo de menos vagas, e que a área de relações públicas cresceu com essa massificação do acesso às redes sociais. Você concorda com isso ou não tem mais demanda? É uma área que está aí em voga ou você discorda aí disso? Não, ainda bem, concordo. E que assim continue, né. Eu acho que sim, eu acho que teve mesmo eu acho que as empresas passaram a olhar para relações públicas e para comunicação de uma forma mais, não vou dizer séria, porque acho que não é que eles não tinham uma seriedade antes, mas, sobre a responsabilidade, a capacidade que a comunicação tem, inclusive para ajudar, no próprio negócio, né. Então assim, Com com as redes sociais, com os novos canais, com os influenciadores, as marcas conseguiram ampliar os seus contatos e até o seu alcance, né. Então, dessa forma é super legal, as empresas conseguem olhar para isso de forma mais estratégica e falar: "Puxa, eu preciso então de um projeto mesmo, de uma estratégia bem desenhada, para poder levar a informação que eu quero, no canal que eu quero, do jeito que eu quero", né. Legal. E aí a gente, nas relações públicas, estão podendo ajudar dessa forma. Legal. E assim, a Epticom nasceu há 12 anos e pegou, né, já tinha internet, Já. né, mas essa massificação, esse uso do mobile, né, acho que vocês pegaram toda essa transformação e essa explosão do uso das redes sociais mesmo, né? Sim. Como que é essa relação, os desafios das marcas, né, há 12 anos e hoje, né, assim, com tantos canais para você poder atuar? Eu acho que os desafios, de novo, eles ampliaram, né, em função dessa maior massificação em outros canais. Mas é sempre importante uma empresa ter o que a gente chama de um pavimento institucional bem estabelecido, né. Então, antes que era uma coisa mais com mídia tradicional e agora tem as mídias próprias, tem as redes sociais, as empresas precisam estar presentes ali e ter essa organização, essa pavimentação institucional. Como é feito isso, né? Precisa ter uma estratégia de comunicação bem desenhada, precisa saber com quem que você quer falar, quais são os melhores canais para se falar. Hoje, com acesso a tanta informação, o consumidor cobra das marcas, né, então Sim, bem mais rápida cobra, né, é uma cobrança, assim, não cobrança só do aspecto negativo, mas puxa, você divulgou uma coisa super legal ontem, e agora você está estourou uma crise ali ou surgiu uma informação que não conversa com aquilo que você divulgou. Opa, espera lá. Essa marca é séria, não é séria? Se você está sempre na imprensa, com pautas positivas, nos canais mostrando os projetos, as coisas bem desenhadas, a chance dessa crise se equalizar e minimizar, ter um impacto menor,
É muito mais fácil do que uma empresa que nunca se posicionou, nunca falou. Então, E é aí acho que importante. tem um ponto aí que é isso, assim, às vezes tem empresa que nunca se posiciona e só se posiciona que às vezes quer aproveitar algum hype e hoje em dia isso não cola mais, né? Porque o Não público vai em cola. cima, né? Não cola porque, assim, o consumidor tem muito acesso. Ele olha, ele pesquisa, ele vai na internet, ele vai falar com um colega, né? Ele vai olhar, ele não vai querer. Não adianta. é, as marcas não podem aproveitar a oportunidade sem consistência, porque senão passa para o consumidor com um oportunismo. Sim, Olha a marca lá querendo aparecer agora que deu um problema ali. sim. Olha lá o cara tentando tapar, acha que eu sou idiota, entendeu? Aí vai na rede social, aí escreve, aí vai no saque, aí posta, e aquilo viraliza de um jeito super negativo. Uma marca que já tem um projeto bem desenvolvido, já dialoga nas redes, já dialoga com os jornalistas, já tem estratégias de marketing, já tem programas bem feitos, bem desenhados, parceria com outras empresas, ela está muito O mais efeito se protegida. acontece Se alguma coisa, o efeito acontece, é menor, fala: né? "Puxa, mas ela nossa, há 20 anos ela já trabalha com essa ONG, há tantos anos ela faz um projeto em tal coisa". Bom, então espera aí, você tem um olhar. Ou ser transparente, assim, tá, errei, ok, É né? isso. E tô aqui e vou fazer. E nem todo mundo consegue fazer isso, né? É. Admitir, né? Esse. E eu acho que é muito importante isso, as empresas precisam olhar para, as empresas são feitas de pessoas, as pessoas são falíveis. Total. Então, assim, o problema não é errar, e eu acho que isso é muito importante. O problema é, muito bem, erramos, vamos consertar e a partir de agora o que faremos para não errar mais ou para minimizar esses erros, esses impactos que foram gerados. Porque Sim. não tem, assim, as empresas mudam, a gestão muda, às vezes muda o CEO, se é uma empresa global, vem uma outra demanda lá de fora, olha, agora a gente ia para cá, vamos para lá. E aí tem que ter toda uma readequação, seja na comunicação, seja no negócio, para que isso seja modificado. E acho que tem uma mudança importante nisso, que é a coisa do outbound, né? Que a empresa falava e o meu produto é o bom, e a Sim, coisa do inbound, que é você, ok, seu produto é bom, mas por que que é bom, né? De você mostrar o porquê que é bom. sim, E hoje as empresas elas precisam ter um rosto, né? Assim, acho que os executivos precisam aparecer mais. Como que é esse? E aí a gente também falou um pouco disso antes, que é nem todo tem executivo que é um cara um super profissional, mas nem sempre ele tem uma habilidade de falar ou de criar um conteúdo para a rede, né? Assim, sim. como que é isso no dia a dia, né, com as empresas? Que assim, a empresa precisa ter um rosto. Então a gente pega o exemplo da Magazine Luiza, por exemplo. Que Então é tem uma um figura super forte na Luiza Trajano que se sim, posiciona e tal. sim, Ela pode levar pancada ali, mas ela se posiciona. E como às vezes a gente teve casos, né, na pandemia de caras que se posicionaram, né, e aí pegou mal por conta de posições políticas e tudo, né? sim. Como que é esse desafio hoje na hora que você está ali, né, gerenciando a estratégia de comunicação de uma empresa e de inserir esse executivo para poder falar, para poder aparecer, né? Como que... São várias possibilidades, né. Primeiro tem um treinamento, né, essa pessoa pode ser treinada, a ser um bom porta-voz. Né, então, não necessariamente uma empresa tem um único porta-voz. Às vezes tem um CEO que fala, por exemplo, de pautas mais institucionais, vai falar aí sobre investimentos, vai falar de grandes temas, mas tem um CFO que vai falar de resultados financeiros, vai ter uma pessoa na área de produto que vai falar de produto. Por exemplo, a Samsung é uma marca bem, um bom exemplo sobre isso. Tem um cara que fala só sobre produto, tem um cara que fala só sobre outros temas, então isso é bem segmentado. Uma única empresa podem ter vários porta-vozes, Tá. né. E tem o papel do influenciador hoje também, que Tem também, pode cobrir, né, isso, né? pode. Mas, assim, eu acho que as pessoas que nem todo mundo gosta de falar, né, e nem todo mundo tem essa facilidade de falar. E tudo bem. O importante é numa empresa, por exemplo, se uma agência vai treinar, fazer um trabalho de media training ou de treinamento de porta-voz, é usar a sua personalidade e as capacidades de comunicação que você tem da melhor forma possível, porque uma pessoa que é mais introvertida não vai passar a ser extrovertida, uma Não, vez que ela for, você tem né. que ter o seu, você tem que ter É a sua isso. verdade ali, Então como dizem. exato, então ela É, vai pegar o seu melhor potencial
né? E aí um bom profissional de comunicação vai poder olhar isso, destacar esses melhores potenciais que você tem. E como é que eu uso as mensagens que eu preciso passar para o meu público da forma que eu preciso passar, usando os meus potenciais, sem que parecer uma coisa fake, né? Isso é treino. Tá, então é possível É muito treinar e possível. explorar a Sempre melhor característica de sem cada um. dúvida nenhuma. Porque a gente possível. vê, né, assim, você você deve ter um olhar atento para isso, assim, né, É. porque acontece aí. No que você acha que as empresas mais erram, assim, nisso? Olhando de fora, assim, quando um CEO, um executivo resolve se mostrar, no que você acha que mais erra? As pessoas sempre acham que elas podem falar. E nem não é que elas não podem falar, elas podem, mas elas precisam saber o que O falar que e o que falar na hora de falar, né. Às vezes a pessoa tem muito conteúdo, ela sabe muito, mas ela não consegue organizar aquele conteúdo para falar. E isso também é treino, né. Uhum. Então, o treinamento de porta-voz também, contempla isso, né. Então, algumas agências que fazem esse tipo de trabalho, a gente também faz, muito bem. O que que a gente precisa comunicar para o mercado? O que que você, como esse porta-voz, precisa falar e com quem vai falar? Bom, eu tenho que falar com o governo, puxa, é outra parada, né? Eu preciso falar com associações, órgãos públicos, eu preciso falar com a imprensa. Um outro tom, Cada né? um tem um contexto, tem uma forma de falar, e isso tudo é um aprendizado, né? Eu sempre cito aquele caso da cervejaria de Minas lá, esqueci agora, me fugiu o nome. Que tem um problema de envenenamento lá na cervejaria, Ah, tudo. lembro, eu também não tô É lembrando famosa agora o lá em nome. Minas, nossa, me fugiu o nome agora, eu sempre falo. E que eles tiveram um posicionamento muito ruim, assim, né, de não assumir no início, de É, colocar a culpa que foi alguém, e aquilo se tornou, e a cervejaria sumiu, né, sumiu. assim, a marca, eles não conseguiram gerenciar mesmo aquilo que aconteceu, É. e acho que muito por posicionamento, né, Imagem e reputação. de não assumir a culpa, de É, jogar para o outro, assim, de não dar auxílio para as vítimas de imediato, né, de exato. negar aquilo, né? E aí é aquilo que a gente falou, né? Se você pode errar, ok, Sim. mas assuma e aí Assuma. E também acho que não é só assumir, é chegar lá e falar: "Desculpa, errei". é, Assim, muito bem, e erramos, vamos fazer, mas eu preciso aí, a partir disso, desse erro, ter um projeto do que eu vou fazer para minimizar ou para ver que aquilo, né, outras iniciativas que a empresa de fato vai tomar, mas vai tomar como negócio, não só para resolver aquilo ali, sim, tapa sim, o buraco com a peneira, sabe sim, assim? sim. Eu sempre uso o exemplo também do Reclame Aqui, né? Assim, às vezes sempre que eu vou comprar alguma coisa, eu olho Dá uma lá. olhada. É. E toda empresa que tem reclamação, mas que aparece lá resolvido, aparece assim, voltaria a fazer negócio de novo? Geralmente as pessoas Sim, voltam a fazer é negócio de novo. isso. Tá, tive um problema, resolveu, ok, voltaria a fazer. Agora, quando você fica sem resposta, né? Eu tenho um caso muito expressivo, assim, aconteceu comigo. Eu morava ainda com os meus pais, devia ter uns 20 anos, mais ou menos, 18, 20 anos. Eh, eu comprei uma bolacha, um biscoito, tipo um água e sal, era da Tostines. Eu abri, estava comendo, eu puxei uma das bolachas, tinha um palito de dente dentro, assim, ó. Nossa, dentro do pacote. Dentro, não, mas dentro da bolacha, de uma Tá, das bolachas, estava tá. tipo, deve ter caído na hora que estava no processo ali. Caramba. Eu liguei no saque na época, mandei uma foto, né, por e-mail, tal, não sei o quê. E aí, assim, deu 15 dias, chegou uma cesta na minha casa com um monte de produto. Eles me mandaram uma carta dizendo o que que eles estavam fazendo, pegaram um lote, pegaram todas as informações, tal. Por uns 5 anos, eu recebia conteúdos, informações de pesquisa e desenvolvimento com relação à fábrica, pesquisa e desenvolvimento de produtos, o que que eles estavam fazendo para diminuir os aditivos químicos nos produtos. Assim, foi uma aula para mim de comunicação. Legal. Até exagerado, né? Mas assim, foi para mim, entendeu? Sim, Eu, consumidora, eu nunca mais deixei, assim, eu não vou deixar de comprar. Porque assim, sim. eu fui atendida, eles entenderam o problema, eles foram rastrear o lote.
Não foi assim, ai, sinto muito, minha senhora tá aqui, me dá o pacote, me dá outro. Poderia ter feito isso? Poderia. E era o que eu imaginava que teria sido feito. Mas eles tiveram, assim, eu acho que foi respeitoso, assim, com o Sim. consumidor, E né? mostrar que foi pontual, né? Que foi você Isso, foi uma azarada, um em um exato. milhão ali, Que que pode ter aquilo não sido, é o não comum, é o né? comum, entendeu? Isso é muito Então, eu legal, acho né? que é Ter de. legal. A marca errou, ela assumiu o erro, ela resolveu da melhor forma possível e ela quis, de alguma forma, me encantar, né? Sim. E, não, e aí De você trazer o e encantamento. aí você 20 vira e o. tantos anos depois, eu tô lembrando dessa Sim, não, e aí história. você vira o que é o ideal para uma marca. Você virar uma embaixadora, você como consumidora, contar Sim, sempre essa história é isso. e as Isso. pessoas, pô, legal, né? Você fica com uma referência boa. Tem um caso clássico da Coca-Cola, né? Com uma matéria sensacionalista da Record que tinha um rato dentro da. Sim, Não sei se você lembra sim, disso, sim, que isso deu um problema enorme e que foram ver uma pessoa. Era fraude o negócio lá, não era. sim, Mas a Coca-Cola fez todo um trabalho, fez um comercial institucional mostrando a fábrica, o processo de fabricação, sim, se posicionou e tal, e aí aquilo. exatamente. Mas até hoje tem essa lenda urbana de que tinha um rato na Tinha um rato. Coca-Cola. E assim, a matéria é super. Tem no YouTube isso, inclusive, assim, é um negócio assustador, assim, a matéria em si, né? É muito sensacionalista, é muito chocante. E, assim, quem gosta de refrigerante, né? Assim, olha o negócio daquele. Quem não gosta já vai bater, né? É verdade. E aí acho que uma coisa legal de abordar também, acho que nisso a gente abordou em outros episódios essa coisa da polarização da sociedade, mas não só politicamente, que politicamente está escancarado aí, mas uma Sim, polarização também dos discursos da marca, né? Então, a marca que é sustentável, ela bate na marca que é comercial, a marca que é vegana bate na marca que vende carne, e assim, né? E assim sim. sucessivamente. Como que é isso também em termos de estratégia, né? Porque eu não sei se você concorda, assim, que esse meio do caminho parece que não existe mais, assim. Ou uma marca, ela se posiciona num extremo ou no outro extremo. Não existe mais o meio do caminho, assim. Como que tá isso nas estratégias, assim, de marca? Acho que depende muito do tipo de empresa, né? Se é uma empresa mais para consumidor final, eu acho que essa polarização é mais óbvia. Uma empresa B2B, por exemplo, isso é Isso é menos, menos. né? Uma Ah, empresa de serviço, uma empresa de tecnologia, isso é menos. Eh, mas não vai ter jeito. O cara que é vegano vai procurar marcas que dialoguem com os valores que ele tem, né? sim, Então eu vou procurar marcas de cosméticos que sejam veganos, que não façam sim, teste animal. sim, Eu vou procurar marcas que tenham produtos que sejam com menos aditivos possíveis. E vai ter gente que vai ver por preço. A gente também imagina essa discussão ainda do veganismo e, né, de qualidade de alimentos no Brasil é triste isso ainda, porque sim, sim, tem muita gente que passa fome, o sim, cara sim, acha sim, super legal, ele prefere comprar às vezes 1 quilo de tomate, mas é mais barato ele comprar um miojo, entendeu? Ele sim. não tem como pagar. Não, ou assim, ou até assim, né? Talvez a pessoa que teve uma insegurança alimentar por algum tempo, aí tem a oportunidade de comer carne, e aí agora É é errado comer isso. carne, né? Não, não acho que Não, assim, é uma discussão aí é social, né? então eu Até, acho que assim. ela vai além aí de uma questão de marca, mas para consumidor final eu acho que tem público para tudo. Vai ter gente que gosta de carne, vai ter gente que é vegano, vai ter gente que é só vegetariano. Não, eu digo como discurso, assim, até para as redes, assim, Uhum. eu fui impactado esses tempos por uma marca de camiseta básica. Então, e Tá. aí quem fazia a propaganda ali, a publicidade era o CEO da marca. E aí ele vinha assim, então o discurso dele era o seguinte, assim, que homem não usa camiseta colorida, que homem só usa camiseta preta. Então você tem que jogar todas as suas camisetas coloridas fora e a dele, que é a camiseta básica preta, que é. E eu olhei aquilo e falei, não é possível. Mas assim, depois assim, olhando como estratégia, assim, a estratégia do cara, né? Ele abraça um extremo de que o homem só usa camiseta básica e que a camiseta colorida ele vai comprar e vai usar só uma vez, entendeu? Então ele só precisa comprar a camiseta preta dele ou a branca, entendeu? É. Assim, que é uma adoção de um discurso, assim, que... Aí depois eu fui ver nos comentários, assim, tem umas piadas ali, mas tem uma galera que abraça, assim. Eu falei, bom, então ele tem o público dele, né? Olha, é o que eu digo, depois dos últimos anos do governo, né, atrocidades que aconteceram, a gente nunca achou que um monte de gente abraçaria Não, aquele sim, sim, discurso. sim, E sim. a gente A gente né, se, se deparou se com
Mas eu com digo muita essa, gente essa que coisa do, acreditava. do discurso mesmo das marcas serem polarizados, assim, né? E de você ter que abraçar isso de alguma forma, né? Como consumidor é Precisaria difícil, né? entender qual que foi o objetivo dele. De repente, ele É, fez um estudo de marca e viu que o é. público que ele quer atingir, X, É, ABC, eu não sei, gosta mais de eu não roupa sei, não preta. sei até que ponto teve estudo, assim, talvez tenha, sei lá, uma ideia do cara ali de Ou é ter. ele mesmo, né, É, dizendo: "Eu todo sim, o cara que é legal, bacana e bem-sucedido usa a camiseta é, preta e o é, tênis X e e tentar tem que estar colocar. rotulado naquilo". Sim. Não, assim, e o As motivações. interessante é que tem público, né? Assim, porque é isso, assim, você adota um discurso extremo, você vai ter um público para aquele extremo, né? Você deixa outros de lado, mas você vai ter alguém te É, seguindo ali no extremo, né? sob o aspecto de comunicação, eu acho, assim, Delicado, né? não só delicado como, eh como eu vou dizer assim, bold, né, assim, o cara teve Sim, sim, é corajoso, né? corajoso, isso mesmo, corajoso, porque você limita demais, né. Sim, sim. E depois até, se você quiser mudar de posicionamento, é mais difícil, né? Então Exatamente, daí você ele, cria todo um ele discurso, nunca, daí ele nunca vai poder vender uma camiseta rosa, uma vermelha, uma amarela, ou né? até uma Porque branca, né, que é exatamente o é, oposto, o né. discurso não foi esse, né? Desde sempre. É. E aí, assim, mudando um pouco, indo para a parte de formação mesmo, né, Uhum. dos profissionais de relações públicas e tudo, eu acho que, assim, a matéria que eu citei no início, acho que é interessante que, assim, naturalmente, né, assim, você é uma profissional que depende dos canais de comunicação. Quanto mais canal de comunicação tem, melhor, né? Sim. Mas hoje, na formação, assim, não sei, na hora de você recrutar e tudo, você sente que os profissionais eles estão saindo da faculdade com esse pensamento, ou ainda é uma coisa que precisa de uma formação, quando a gente diz de redes sociais, né, de lidar com as mídias sociais, de criar conteúdo, ou precisa de uma formação de extensão, assim? Eu não sei muito como tá, os desenhos acadêmicos aí da parte de relações públicas, né. Eu estudei numa faculdade, que já era muito avançada na época sobre o aspecto de carga horária, da forma como os conteúdos eram passados, assim. Tinha ainda muita coisa de bastante conteúdo, bastante coisa técnica, né, assim, institucional, né, mas sobre o que que é a história da comunicação, tinha todo um Sim. Isso é embasamento que eu acho que é importante, natural, né? precisa Sim, sim. saber, né, como começou tudo. Mas eu acho que agora, especialmente as faculdades particulares, as grandes universidades, elas já estão com essa mesmo, porque tem mais investimento, elas estão olhando inclusive para as aulas mais digitalizadas, tem aí uma sala com equipamentos mais robustos, né, que o estudante pode ir lá, pode usar se ele não tiver em casa. Eh, Agora, o que eu acho que é pior, eu acho que é uma questão geracional, sabe, Tá. desse, eh, desse adolescente, desse jovem tá saindo da faculdade, mas ele sai da faculdade com pouca inteligência emocional, Hum. ele é um cara que não quer, eh, é um cara que quer ralar, sabe, assim, eu fico Tá. vendo, por exemplo, é difícil, eu com 16, 17 anos já comecei a trabalhar, né, E a gente tinha outras outras referências, coisas, né? comecei a trabalhar cedo, eu entrei na faculdade, já trabalhava, entendeu. Então, fui fazer faculdade de manhã porque eu trabalhava à tarde, trabalhava de sábado de manhã, acordava às 7, entrava às 7, com Nossa, dezes sábado, né? de sábado. Quantas vezes eu saí da balada e fui direto, Sim, entendeu. sim, Então, assim, a gente faz essas coisas. sim. Depois peguei um estágio, meu, que morava na zona norte, era no extremo zona sul, era perto do centro empresarial, pegava fretado, saía de lá e ia pra faculdade à noite, tipo, era uma ralação, sabe. Na faculdade, apesar de ter, estudado na FAP, eu era bolsista, né, por um período, então não podia ter nota baixa, senão eu perdia a bolsa. Tinha uma relação, Sim, sabe. sim. Eu, salvo raras exceções, não posso generalizar, mas eu vejo uma diferença, assim, dos jovens da minha geração para os de agora, assim. A galera não tá muito assim, não tem É, muito essa pegada, né.
Assim, no primeiro episódio que a gente teve, que foi com o Zé Alves, assim, a gente falou exatamente disso. Ele falou assim que o grande desafio, né, é esse, assim, né, dos pais e das próprias escolas. E ele coloca no mesmo. Ele fala assim, tanto das escolas mais tradicionais quanto das escolas mais periféricas que já não têm estrutura correta, Sim, né? E que exatamente. é o grande desafio que é isso, assim, de hoje o jovem, ele não quer ser se o pai é um executivo, ele não quer ser igual ao pai, né? Ele não quer, meu pai trabalha muito, eu não quero isso, assim, né? Então, assim, quer outras coisas, assim, né? Tem outras perspectivas e é difícil, né? Até pra gente formar alguém, né, na equipe, trazer e tal, É, é difícil isso, né? eu acho que é natural eles terem perspectivas com relação a novos trabalhos, mesmo Uhum. porque existem profissões hoje que não existiam na nossa época. E quando os nossos filhos estiverem na época de trabalhar, Outras não vão. vão ter mais 30 profissões que ainda não existem, né? Sim, É, vai ter um cara que vai ser um, sei lá, um especialista em drone para fazer em agro, entendeu? Já vai ter essa sim, pessoa, sim. entendeu? Se é que já não existe. Então, é, é natural isso, porque muitas profissões mudaram, outras se readaptaram, outras sumiram e novas vão surgir. Então, não acho que também só porque o pai é médico, o filho tem que ter médico ou vislumbrar aquilo, né? Não, não necessariamente, mas assim, mas eu acho que não tem uma admiração, né? Pela relação, vamos dizer assim, né? Não sei. Eu acho que a relação, É. assim, não acho que você precisa não Sim, dormir, não, nada não disso, se né? trata disso. Mas eu Mas eu acho acho que que o ralar faz parte, né? eu acho que você precisa cumprir etapas. Sim, Assim, entra numa empresa, você não vai ganhar muito bem no começo. Você vai tomar os esporros do chefe. Você vai fazer uns trabalhos que, putz, são umas coisas meio chatas, meio operacionais. A sensação que eu tenho é que é uma geração que já quer entrar numa empresa super bacana, viajar, ganhar super mega bem, ter propósito, né? Ter o propósito. ter propósito, que legal, se puder juntar Sim, tudo é sim, lindo, sim, né. sim. Mas, assim, precisa É. também ter uma motivação, tipo, e a sua parte? O que que você vai fazer também? Você vai estudar? Você vai você vai ler livros? Você vai conversar com pessoas, né? E aí, Dani, acho que hoje tem assim uma coisa com os veículos tradicionais, né, versus as redes sociais, né, Sim. tantas opções que a gente tem. Hoje, para as empresas, assim, os veículos tradicionais perderam relevância frente às redes sociais, ou as coisas precisam se complementar? Eu acho que elas coexistem. Ainda o bom veículo de grande imprensa, qualificado, que trabalha, por exemplo, de forma investigativa, que faz uma apuração, que confirma informação, ele é imbatível, ele tem um peso muito importante, né. Por exemplo, você sair uma matéria bem embasada num jornal bom, num telejornal importante, que vai ter uma pessoa que checa informação, manda pergunta sobre, até de quem foi que tirou essa foto que você me mandou. O cara fica em cima, né, ele não é leviano o trabalho, né. Ele pode ter uma conotação um pouco mais para cá, mais para lá, porque todo veículo de alguma forma tem um viés, um pouco mais esquerda, um pouco mais Sim, direita, sim, né. Isso é não tem normal, neutralidade, né. né? Uhum. E aí, obviamente, que isso pode gerar, mas, sob aspecto de comunicação para uma empresa, você está contemplado num bom veículo de comunicação, com uma matéria boa, falando do seu produto, ou você dando uma entrevista sobre um aspecto, você ali como um especialista no tema. Isso é super importante. Não sem desmerecer a presença digital, muito pelo contrário, eu acho que as coisas coexistem. As 2 coisas precisam acontecer juntas, né. Mas aí tem também uma coisa assim, tem que ter uma estratégia para tudo, né, assim, porque a gente tem essa coisa das 2 telas, né, então se a gente vê uma informação, a gente vai buscar, né, no celular, vai dar um Google, vai no site da empresa, a Sim. gente precisa também estar preparado, né, É. estrategicamente nisso, assim, né. Geralmente as estratégias das empresas hoje na área de comunicação são bem 360, assim, então eu tenho um viés ali que eu preciso trabalhar com um jornalista, vou fazer uma pauta mais específica, que vamos supor, o que acontece hoje, aconteceu uma notícia agora, vamos supor a morte da Rita Lee. É óbvio que toda a informação que acabou de acontecer vai subir para todos os portais, certo? Então assim, onde ela morreu, o que aconteceu, foi, né, o porquê, etc. No dia seguinte, vai sair também nos jornais impressos, e não como uma notícia velha.
Com outra Mas, abordagem. assim, é o legado da Rita Lee, é a Rita Lee na época da ditadura, que ela foi presa, aí é o depoimento do cara que trabalhou com ela uns X anos, vai ser o depoimento de não sei quem, é um cara que escreveu a primeira música com a Rita Lee lá em 1800, Tem entendeu? mais profundidade, É né? isso, então, assim, não deixa de... Esse não, então, esse é o ideal, né? Ter Sim. mais profundidade, mas a gente vê também, mesmo nos veículos tradicionais, assim, umas Uhum. barrigadas de chamada esquisita, né? Assim, que aí Sim. eu acho que é um problema de mercado, talvez, assim. Eu acho que tem vários aspectos aí, por exemplo, as redações estão cada vez mais enxutas, né? Agora, por exemplo, está tendo um corte muito grande de profissionais mais velhos, né? Sim, uma renovação, até por É, conta de salário, etc, exatamente. né? Então, porque geralmente esses salários são mais altos, tem uma questão também de etarismo, né? Que a gente não pode Sim, deixar para sim, trás, né? sim. Então, assim, isso também é uma questão. E o que acontece? Você contrata mais gente por um preço mais baixo, uma galera mais nova. Só que é isso, a chance de erro é maior, porque a pessoa às vezes não tem tanta experiência e tudo bem, né? Sem desqualificar esse novo profissional de forma alguma. Só que esse cara precisa de uma supervisão, ele precisa O de um, estofo é ele outro, né? precisa ter Sim, sim. né? Não, sim, total. E aí, assim, essa coisa do ESG, né, das empresas, tem Sim, tem uma frase da Ana que veio aqui, que é a psicanalista, né, que ela falou que ó, a saúde mental é o novo ESG das empresas. Então, tem muita empresa que está com discurso de saúde mental para os colaboradores, sim, que o que foi a ESG em algum... Que acho que a ESG ainda é uma pauta, né, relevante, sim, bem assim relevante. como a saúde mental, tudo. Como é que você vê essa coisa do posicionamento hoje, né, da ESG, se é real, se não é, se é só pegar Os ali, greenwashings, né? só para... Isso é um desafio, assim, porque eu percebo que as empresas querem se posicionar para ESG. Tem dois momentos, tá? O ESG ficou mais relevante porque o mercado de capitais começou a olhar para o ESG. Uhum. Valorizar as E empresas, aí né? começou a valorizar as ações das Sim, empresas e assim, eu vou só investir na sua empresa se você tiver em uma prática que seja responsável, etc. Então, não estou dizendo todas, tá? Mas muitas empresas entraram nesse bonde aí, putz, eu preciso dialogar aqui com os investidores. sim. Outras eu acho que tem mesmo por core, né, às vezes até a própria, a natureza do negócio vai para aquilo, né. Você vê, por exemplo, uma empresa como a Natura já fala de sustentabilidade muito antes da sigla ESG existir. Sim. Então, quando chegou o ESG, ela Uhum. está Já está bem lá. anos-luz, Sim, sim, entendeu? sim. Né, anos-luz falando sobre o tema, então ela faz os produtos usando coisas da Amazônia, coisas brasileiras, os produtos são, né, tem toda aquela preocupação e a comunicação ajuda também a dar esse embasamento. Então, não acho que todo mundo tem que se falar de ESG, se você não tiver de fato ações e programas efetivos, senão vira isso, vira greenwashing. E aí na vontade de você se posicionar como uma empresa responsável, você perde totalmente a credibilidade, porque Sim. você não tem nada consistente para mostrar. Tem que fazer com cuidado, Muito né? cuidado. E tem que ser real, né? Também. Acho que Sim, isso é uma palavra, né? muito Que real. é, Às vezes a empresa fala: "Estamos começando um programa de ESG, a gente é forte no S, ou a gente é forte no E, e a gente está caminhando com os outros". Tudo bem também. Você não precisa ser, e dificilmente as empresas são, tá. Tem gente que é mais forte no E, na parte de ambiental, tem gente que é mais forte no S, na parte social, e tem gente que tem lá a governança como principal guarda-chuva, né, mais fortalecido. Dificilmente uma empresa vai cobre bem nos 3 e todos os cobre três, sim, todos. isso é É muito difícil. difícil. E aí, se a gente pegar Brasil, principalmente, a gente tem uma questão social gigante, né? Que às vezes é difícil em algumas áreas você cobrir, né? O Sim, mesmo, assim, a parte de diversidade nas empresas e tudo. Às vezes sim. é difícil você cumprir com aquilo porque a gente tem um problema social mesmo de formação, de tudo, né? Temos, e eu acho que as marcas têm um papel muito importante Sim, nisso, assim, o mundo mudou, a gente precisa dialogar com essas pessoas, né, com essa questão da diversidade. A gente precisa dar espaço para os negros, para os indígenas, para as pessoas com deficiência. Essas é pessoas uma têm, dívida histórica, né? elas Vamos dizer assim, elas né? existem há muito tempo, entendeu?
Então, mas existe uma dificuldade também, né, de formação mesmo, né, assim, por mais que você queira, às vezes você não acha, né, ou tem uma dificuldade maior de formação mesmo, assim, você vai numa sala de faculdade, né, tem um negro, dois, né? E aí Sim, isso se reflete na hora do mercado de trabalho, sem né? Então, dúvida, sem eu acho que isso dúvida. tem mudado, né? Assim, acho que, Sim, mas ainda tem uma estrada, né? sem Para dúvida. isso e para acontecer, né? Não só nas empresas, mas assim, até se for uma marca que fale mais com o consumidor final, ela precisa contemplar que essas pessoas existem, né? Sim. Que É, elas são consumidoras é, também. né, e aí acho que tem também uma discussão que é isso, assim, também tem que contemplar, mas acho que também tem que fazer certo, né? Se não só, ó, tô cumprindo aqui, ó, né? Tá aqui, É, cumpri, mas tem isso. que ter um papel também, né? Formador e As responsável, empresas né? apanham, porque o É, consumidor vai atrás de informação, é, ele tem acesso, é, ele vê uma coisa que ele acha esquisita, ele vai buscar ali. E aí, assim, se a imprensa, então, piorou, porque o jornalista, então, ele tem um caráter investigativo, ele vai atrás, sim, né? Então, surgiu um negócio aqui, uma crise de um roubo numa empresa, vai, um executivo, sei lá, desviou uma grana. Eles vão levantar a capivara desse cara loucamente, e da empresa, das pessoas envolvidas. Aí descobre que há 20 anos atrás esse cara fez a mesma coisa numa empresa lá atrás. Eles vão atrás da informação, entendeu? sim, Então precisa ser muito consistente. sim, E essa consistência tem que ser verdadeira. Não tem problema você errar e corrigir a rota, como a gente comentou. Não tem problema você falar, puxa, eu tenho só isso aqui. Mas eu tenho um programa para fazer isso aqui daqui X anos, não tem problema. É melhor você comunicar sim, menor, mais sim, consistente, sim, do que não, do que falar que ou você tem fazer de qualquer jeito, né? um monte de coisa e não se sustenta, o Sim, discurso não sustenta e você não consegue provar, sim. né. E a gente viveu aí, né, nos últimos 3 anos, uma pandemia, né, assim, que eu acho que foi uma pancada em todo mundo. Acho que Sem parece dúvida. que hoje a gente olha, parece que não aconteceu, né, mas a gente tem um hiato da vida. Sim, Quando a gente se encontrou, já faz tempo que a gente não se vê, mas tem uma pandemia no no meio, meio do né? caminho, exato. E assim, como é que foi isso para vocês, assim, como empresa, né? Se você puder dar um depoimento como empresa mesmo, o impacto disso como empresa e nos clientes, e pessoalmente também, assim, né? A gente já trabalhava de casa ali, já tinha Sim, mas uma coisa é a gente trabalhar quando queria, outra coisa é você ser obrigado a ficar em casa gerenciando o marido, os filhos, né? E sim. tudo. É. Profissionalmente, eu acho que para a Pitch, a gente teve que se reorganizar com os próprios clientes, que alguns tiveram baixas de quedas de faturamento, né, isso automaticamente impactava, inclusive em pagar os serviços, né, que a gente oferece. Então rolou uma parceria muito legal, assim, sabe, da gente conseguir equalizar alguns FIIs, a gente, topou ficar 1 ou 2 meses aí sem receber, depois Ah, receber uma bolada, a gente foi bem parceiro nesse aspecto, né. De trabalho, incrivelmente a gente não passou perrengue, ah. porque o que aconteceu? Muita gente precisou ir para as Se redes para reposicionar, falar, precisou exato. usar os outros canais, e as pessoas não sabiam como construir esses Uhum. discursos. Então a gente fez roteiro para live, a gente fez, assim, construímos um monte de conteúdo, né, a gente, conseguiu ajudar esses executivos a falar: "Puxa, agora você precisa treinar para falar, você precisa agora usar o canal, como é que você vai fazer?" Aquela reunião mensal que você fazia, o CEO com os seus colaboradores lá naquele salão principal, vai ter que ser online, cara. Sim. Mas ele é chato. Precisa Vai ter ser, que né. reinventar de Então alguma a forma, gente, né. nesse aspecto, a gente conseguiu equalizar bem, a gente até estava bem organizado financeiramente, estava caixa super saudável, que a gente é bem controlada, tudo. Então, nesse aspecto, não teve grande impacto, assim. A gente já trabalhava bastante na questão do remoto, então também não teve Grandes grandes impactos. impactos, mas a gente, teve esse olhar, assim, para o time, né, das pessoas também, estava todo mundo bem, Uhum. então às vezes a gente estendia as reuniões de alinhamento, para ter um momento de Sim. descontração, né, Mas isso assim, só que isso depois teve um momento em que saturou, né, assim, né, de assim, bastante, ninguém porque no aguentava os 2 mais. primeiros meses era legal fazer ficar bebendo cerveja online, conversava. Sim, Depois chegou um momento que aquilo também já não dava é. mais, assim, né, que A gente tentou deixar bem aberto esse canal, assim,
que é um perfil muito forte, assim, da própria Pitty, né, a gente tem de deixar essa conversa muito aberta, assim, tanto comigo quanto a Isa, se a pessoa não tá bem, se ela precisa de um tempo, esse canal tem que estar aberto, porque é isso, as empresas são feitas de pessoas, as pessoas têm seus momentos, né, passam Sim, por crises, teve gente que perdeu gente da família, sim. né, eu mesma perdi a minha avó na pandemia, né, eh, meu marido é diabético, pegou covid antes da da Nossa. da vacina, então assim, né, a gente ficou com medo, a gente isolou ele, eu fui pra casa da minha mãe com as crianças, ficou aquela tensão se aquilo ia evoluir ou não, quer dizer, tudo isso a gente passou, né. Sim. Fora, assim, as crianças em casa, aula online, né, eu estava alfabetizando a minha mais nova, alfabetizar online, você imagina que tranquilo. Como é que faz? É, então foram vários desafios, né. A Isa, por exemplo, morava num apartamento, ela falou: "Não aguento mais, cara". Ela simplesmente saiu de São Paulo e mora em Vinhedo, Ah, desde então. muita gente fez esse movimento, né? Então ela foi para o interior e não pretende voltar tão cedo. E dentro dos clientes de vocês, assim, todos tiveram a oportunidade de ir para o remoto? Ou porque acho que tem isso, a gente falou em outras oportunidades aqui também, que é isso, você teve gente que, ok, né, por mais que tenha sido difícil ficar em casa, você teve essa oportunidade Sim, e até um privilégio, né, você poder trabalhar de sem casa dúvida. com todos os desafios, mas tem gente que tinha que sair de casa para trabalhar, apesar do medo ali instalado, assim, não tinha vacina, não tinha muita perspectiva. Sim. Vocês tinha clientes que teve essa Que eu situação ou me não? lembre não, a maioria foi Tá, para o pro remoto, remoto e depois conseguiu. quando voltou, alguns ficaram híbrido, que eu acho que é o que mais está acontecendo Sim, agora, né. sim, Alguns preferiram voltar mesmo, porque gostam dessa coisa do dia a dia, de estar mais perto, mas o que a gente percebe é que a maioria fala: "Puxa, de quarta e sexta eu fico em casa, dia do meu rodízio eu chego mais tarde, saio mais cedo", tem essa flexibilidade. sim. Nesse aspecto eu acho que foi bom também, Abriu porque a cabeça de muita empresa que abominava sim, o home office, né. e a gente percebe que não tem essa, né, você vê muitas empresas agora têm um movimento importante de dar, trabalhar 4 dias por semana e dar Sim, sexta-feira, sim. né, que ou sexta-feira a partir do meio-dia todo mundo vai para Uhum. casa. Você acaba produzindo mais, porque assim é isso, Sim, assim, é uma ilusão você achar que a pessoa chega no escritório às 9 e ela produz, igual até às 18 horas, e né, essa assim, questão tem de várias produtividade é tão particular, né, por exemplo, hum, eu vejo tem gente que gosta produz mais à noite, vai à sim, noite, é super criativo às 2 da manhã, entendeu. sim. Eu, por exemplo, sou uma pessoa super do dia, eu gosto de acordar cedo, sou pilhada de manhã, eu quero treinar, eu quero voltar, eu tô ativa. Das 7h30 não sei nem meu nome, eu tô cansada, né, Calma, quero ficar com as vai baixando a crianças pilha, né. eu quero curtir os filhos, tal, ficar com a família, então, eu acho que tem também esse entendimento, né, lógico que, puxa, eu não posso trabalhar no fuso da Austrália, entendeu. Claro, depende do que você faz, das Mas entregas, né. assim, desde que você esteja, entregando aquilo, sendo uma pessoa produtiva, estando bem no trabalho, né, tá com a cabeça boa, tá bem, eu acho que isso é super fácil de equalizar, né, hoje em Né, dia. acho que assim, para quem pode, o híbrido eu acho que é uma solução, né, interessante, porque eu acho Sim, também ser totalmente online, você perde um pouco o senso de equipe, né, de sim. empresa, pelo menos é a minha visão, assim, mas, assim, também não tem necessidade de todo mundo ir para o escritório 5 vezes por É, semana, é, né, e tem essa coisa mesmo da produtividade, cada um tem o seu tempo ali, né, e tem o trânsito de São exatamente. Paulo, né, tem, né, transporte Você público, chega já tem um estressado no monte de trabalho, variável, fora né. assim, ainda tem a violência, né, porque Sim, você tá no sim, trânsito, você tá mais sim. suscetível. Assim, o que eu acho, assim, em relação ao período da pandemia é um pouco assim, né, uma coisa é quando você fica em casa, né, que você pode ficar, aí você pode ir no parque, pode tomar um café ali na padaria. Na pandemia você não podia fazer nada, né, e Nada. assim, acho que isso foi uma É. coisa que deu uma pirada, né. Olha, assim, eu não sei muito como a gente fez, tá, Hum, mas em casa, assim, eh, equalizar o trabalho, né, eu estava sem ajuda, que eu normalmente tenho ajuda em casa, então era assim, de final de semana, o sábado a gente dedicada para arrumar a casa, assim, faxina, e domingo a gente tentava curtir, sabe. Chegou uma hora que eu não aguentava mais
passar roupa, essas coisas mais burocráticas. Eu falei, a partir de hoje, todo mundo usa só roupa de nylon de ginástica, que você tira do varal e põe. Não, eu A gente comentei isso, teve assim, que que eu se- tinha um ritual de trabalhar em casa que era me trocar como se eu fosse sair, né? Assim, Sim. que era meio para marcar ali. Na pandemia isso foi esvaindo, assim, né? Você fica com Você a roupa fica que você acorda, né? fica com aquele moletom Fica velho, tal. confortável. Exato. É, Mas eram muitos desafios, né? A gente sim, não sim, sabia, sim. havia as pessoas morrendo. Uma coisa interessante sobre o aspecto de comunicação da pandemia, que eu acho que é legal a gente abordar, é, por exemplo, aconteceu uma coisa com a grande imprensa que nunca se viu antes, que foi o grande consórcio das empresas Sim, para sim, checagem de informação sim, com sim. relação à pandemia. Isso foi bem legal, né? Não, até porque a gente tinha um Tinha governo uma- negando, né? De um lado você tinha que fazer Exato. alguma coisa para poder dar a Mas, informação assim, correta, você né? percebe que as mídias que eram concorrentes entre si, elas falam, Sim, gente, espera aí, tem gente não dá. morrendo, É, né? Então, sobre esse aspecto, foi uma puta sacada incrível. E eu acho que uma prestação de serviço para a sociedade inigualável, assim. Não, total. vamos sentar, bater esses números, ver os números que estão vindo, né? Vamos todo mundo dizer a mesma coisa, usar os mesmos gráficos, e lá embaixo aparecia aquele consórcio Sim. e mencionando todos. Eu nunca imaginei, sei lá, meus 20 e Como tantos profissional anos, dessa área que isso nunca fosse imaginei que acontecer. isso fosse acontecer. Porque havia uma concorrência de quem ia dar a informação primeiro, né? Mas Antes assim, era um disso. momento que tinha tanta fake news, tanta informação errada sobre o tema, e as pessoas estavam morrendo e deixando de se vacinar. Né, e tem uma coisa acho que interessante nisso também, que é uma humanização, né, dessas pessoas que comunicavam, porque muitos estavam dentro de casa, né, então você olhava ali onde a pessoa morava e tal, Sim. e dos próprios executivos das empresas, né? Ah, sim. Caras que você nunca que passou a fazer live, que passou a fazer encontro, que passou a produzir conteúdo, Sim. que E um antes filho entrando no É, meio, né? que antes era inimaginável você achar que aquele cara fosse estar na casa dele falando de alguma coisa. Sim. Acho que isso foi uma coisa interessante também, que acho que se a gente olhar da perspectiva de comunicação, Sim. foi uma mudança, né? Sai aquela enorme, coisa, né? aquela persona, o executivão, né? Assim, aquela pessoa é uma pessoa também. Sim, Ela tem sim, família, sim. ela sofre, Sim. dói, Não, né? assim, quantas reuniões, né, o João não invadiu ali, né? Ou teve que Sim. pausar, ou tem alguém chorando, né? Sem dúvida. E isso humaniza, né? As relações, É né? latido de cachorro, você vê um gato passando. Humanizou de fato. E eu acho que também quebrou um pouco dessa coisa dura, né? Sim, sim, do Especialmente das corporativo. empresas, do corporativo, né? Não que eu acho que não tem que ter alguns, Não, né? assim, aí acho que também chegou um momento que passou do ponto também, aí tiveram que dar uma... isso. As próprias lives das empresas, né? Que quando começou aquelas lives de cervejaria, Sim. os caras bêbados fazendo, depois fizeram, opa, não é assim, né? Vamos, too much, não, porque isso aí também pode viralizar pro mal. Vamos controlar isso aqui. Mas é um aprendizado em conjunto ali. Acho que isso, se é que teve alguma coisa boa, né? A gente tem algumas coisas de aprendizado, assim, dentro disso. Eu acho que a gente ainda vai ver muitos impactos ainda da pandemia, assim. Sim. Especialmente, tem desdobramentos ainda. Tem, né? sobre o aspecto, especialmente, assim, dessa coisa da saúde emocional das pessoas, de burnout, de rever mesmo. Sim, quanto você trabalhava ou não. Né? Puxa, quanta coisa que eu perdi dos meus filhos, ou com a minha família, ou com a minha esposa, meu marido, né? Essa troca. Quantos divórcios não surgiram no meio do caminho, né? Teve as duas coisas. Esses dias eu comentei isso com a minha esposa, que assim, teve muita gente que se separou, mas teve muita gente que também se fortaleceram, né? Que você fica dentro de casa. Tem um amigo meu mesmo que falou assim, cara, assim, a pandemia fez com que meu casamento ficasse melhor, assim, porque a gente se uniu ali naquilo. Sim. Mas, por outro lado, também teve gente que não se suportava e agora... isso, mas né, olha como é louca a vida, né? Você fica tanto tempo fora, com tanta coisa, que você... Que entra no automático. Você não vê as coisas que estão acontecendo ali e no meio do caminho se perde, né? Sim, total. E a coisa mesmo da convivência com os filhos, né? Que, assim, é uma outra convivência, né? De você ver essa coisa de dar aula em casa, né? Tem uma outra perspectiva em relação a isso. Sem dúvida. E aí, Dani, assim, indo para a reta final aqui, acho que tem um tema aí que está super, né, no auge, que é a inteligência artificial, né, que explodiu nos últimos meses. Sim. Acho que personificado no chat GPT, né, mas acho que tem tantas outras que surgiram. E assim, a nossa área, acho que sempre usou, né, de uma certa forma, né, a área de marketing digital, de relações públicas, sempre teve algumas ferramentas para auxiliar, né, de ferramenta de construção de persona, né, ou de
Mas acho que o ChatGPT furou essa bolha, né, Sim. de mais gente conversar, né? Como é que você olha isso hoje, essa explosão da inteligência artificial, esse medo, né, que a sociedade tem com razão de muitos postos de trabalho serem Sim. substituídos, fake news, né, que podem ser criadas a partir disso, né? Como é que você olha isso? Eu tenho uma tendência a não ficar, assim, tudo é disruptivo, tudo vai acabar com tudo. Quando chega uma nova trend, assim como chegou o metaverso e virou aquela E coisa acabou, né? e sumiu, eu não acho que talvez isso aconteça com inteligência artificial, eu acho que aqui o buraco é um pouco mais embaixo. Mas eu acho que, assim, deixa chegar, vamos entender como isso pode ser usado. O ChatGPT, por exemplo, né, a gente vê um monte de jornalista preocupado: "Nossa, vai substituir os artistas, não vão precisar mais criar, porque tudo vai ser inteligência artificial, o cara que desenha na mão morreu, o cara que faz a É, ilustração". Não acho nada disso, eu acho que as coisas de novo vão coexistirem, entendeu. Eu acho que esse cara que é um ilustrador, que é um cara que trabalha com arte, e tem ainda a condição humana da criação. tem um desafio talvez nosso, né, que Sim, é usar ao nosso favor, né, sim, eu devo ter exatamente. usado essa palavra aqui um monte de vezes, ao nosso favor e nos outros episódios, mas É, assim, eu acho que é um pouco isso, como é que esse cara também vai se sim. readequar, né, Lógico, então, puxa, talvez agora eu tenha uma outra tecnologia, uma outra coisa que eu possa agregar no trabalho mais autoral, puxa, sim. Isso vai amplificar a forma como eu distribuo meu conteúdo, trabalho meu conteúdo, sim. Mas ainda tem que ter, o feeling, né, você humano, precisa olhar né, ainda, você precisa rechecar a informação, sim, especialmente sobre o aspecto de sim, relações públicas. Puxa, vou puxar um texto aqui, mas você checou se os dados, porque esse dado veio de algum lugar. Ele está puxando dado de alguma base. Essa base, que base é essa? Ela está curada? Ela está checada? Ela está super double checked, ainda mais com um monte de fake news? sim, Então não posso simplesmente pegar um texto e subir e falar: "Não, é isso aqui", sim, né. tem Então que acho que tem que ter aí, isso pode ajudar em vários aspectos? Pode. Até na área de educação, por exemplo, os professores estão desesperados, né. Os caras vão fazer sim, sim, TCC no sim, sim, ChatGPT. sim. Como é que a gente Tem lida que com ter essa questão? uma Então, eu acho que vai ter que ter um outro jeito de olhar para a educação, um outro jeito de olhar para relações públicas, um outro jeito de olhar para a arte, mas eu não acho que uma coisa substitui automaticamente a outra, eu acho que elas coexistem. Isso tem um é uma tempo. mudança de sociedade mesmo e que Isso, a gente tem que eu acho. saber lidar, né, com isso. E aí, assim, puxando um pouco para você pessoalmente, assim, você tem, né, um filho pré-adolescente aí, né, Sim. e uma que está na infância ainda. Como é que como é que você lida, né, com esse uso das redes sociais, com essa tecnologia no nosso dia a dia, essa dependência, né, que a gente tem, e como é que você gerencia também o uso deles, né, que também eles têm outro olhar, né, já nasceram Sim. digital, né? Eu acho que mais do que o tempo de exposição para a tela, que eu também não é super liberado, assim, eu sou meio chata, né, com limites, tal, de horário e tal, eu acho que é mais com a qualidade do conteúdo que você acessa, né. Porque não adianta uma criança ficar 1 hora só online e 1 hora vendo só coisa trash, entendeu. Sim. Tá na deep web, tá vendo Sim, sim, criança se cortar, você vê coisas bizarras, né, sim, você vê até essa história agora do Discord aí, sim, né. bem grave, Super né? grave. Então, agora meu filho tá 2 horas online, tá assistindo mangá, tá vendo anime, tá jogando com um amigo um negócio de Minecraft. Eu acho isso Entretenimento, muito né? menos Sim, impactante sim, do que, lógico que não dá para ficar só no claro, online, né, claro. então Mas dá para dosar, dá né? para dosar. Eu acho que é mais, assim, o olhar dos pais, eu acho que a gente é muito chato com isso. Eu particularmente sou muito chata, assim, eu tenho a senha do celular, só vai ter celular se eu puder olhar. Eu vejo os grupos de WhatsApp. O Miguel, por exemplo, meu mais velho, é bem light nesse aspecto, assim. Então, ele gosta de ver os vídeos dele de anime, tá na fase dos animes Uhum. agora, tal. E então é bem tranquilo. E eu acho que aí é mais também uma questão de você criar um canal de comunicação com os filhos, né, de Sim, de uma confiança, abertura, né? de Também. Sim, confiança. Não é não para tudo também, senão, se é não para tudo, bom, eu não vou nem perguntar, certo? sim, sim. Já não pode, né? Já não pode? Sim. Então, se é não para tudo, então não vou nem perguntar se eu posso. Então, tem rede social? Tem, mas, posta uma coisa que ele faz em arte digital e posta lá um bonequinho, é super Uhum. light, mas
minha experiência pessoal, Tá, né? tem que Agora, eu acho que existe também uma coisa tipo, ó, te dei um celular e não olhar. Isso eu acho muito, tá. muito perigoso, Sim, né? tem que ter um controle até um. Sim, Eu acho que precisa, porque eles não têm maturidade para lidar com os problemas. A gente fala muito sobre essa questão de estar jogando online, não fala o seu nome, não fala a sua idade, se sim, faz qualquer tipo de pergunta, não responda. sim. Ou tô jogando com um cara que dê uma fruta pra ele do jogo. Beleza, mas assim, se ele falar, que legal, não responda Hum, nada, sim, coisas pessoais já explicamos, né? Então, assim, essas conversas são abertas. E isso invade tudo, tá? Sexualidade, cuidado com o corpo, isso muito antes, assim, do banho, olha, é só mamãe e papai, é só no banho, é só a médica, desde muito cedo, sim, né? Então, isso invade a rede social, mas vai também, eu acho que para uma ligação que você estabelece com os seus filhos, né, de conversa aberta. sim, Não tem que esperar uma certa idade para falar sobre certo tema, porque hoje eles têm acesso a muita coisa, sim. Muito aberto, né? né? E, por exemplo, eles dialogam e têm acesso, contato com crianças na escola, que não necessariamente têm a mesma educação que você. Sim. E aí um E amigo a gente não vai estar a o gente tempo não todo tem do lado, controle lá. né? Então, Sim, assim, sim, se um amiguinho mostra uma coisa na hora do lanche, um vídeo esquisito, e você não tem canal aberto com seu filho, puxa, mãe, fulano me mostrou um vídeo hoje. Que vídeo é esse? Esse vídeo. Então, filho, ó, sobre esse vídeo, é assim, assim, assado, precisa tomar cuidado com isso, né? Mas se você não tem esse canal aberto, você nem sabe que ele viu. sim. E aí vira uma bola de neve, Vira uma né? bola de neve. É. Porque aí esse conteúdo puxa outro, puxa Puxa outro, outro, puxa puxa outro. outro, puxa A outro. E eu gente. acho que é natural, por exemplo, agora na pré-adolescência, que eu acho que é um desafio maior, né, porque tem também o entendimento de de se conhecer como pessoa, uma coisa mais introspectiva, de querer ficar um pouco sozinho, tudo bem. Eu acho que é importante respeitar esse espaço, mas saber que tipo: "Ó, tô aqui, quando você quiser conversar, estou aqui". Ter esse canal, essa tranquilidade de que existe esse canal aberto e olha, qualquer coisa que acontecer, nem que você esteja errado, em apuros, você vai tomar bronca depois, mas eu vou te ajudar a resolver na hora, né. Então eu Importante. acho que isso é fundamental. Legal. E essa questão que a gente também discute isso já há alguns anos sobre lei geral de proteção de dados, né, essa coisa da Sim. privacidade na internet, como é que você lida com isso, com os seus dados? É uma preocupação que você tem no dia a dia? O que que você compartilha, para quê? Assim, essa Ah, coisa com a publicidade mesmo, né, personalizada, como é que você sim, gerencia sem isso no dia dúvida. a dia? Com os clientes, por exemplo, na agência, a maioria tem NDA, né, isso faz parte do contrato quando a gente, assim que fecha como empresa, a gente já tem tudo isso bem organizado, né. Algumas empresas são mais restritivas, especialmente as de tecnologia, Sim, porque, né, já segredo de conhece as negócio, tudo. exatamente. Então a gente cumpre tudo que está ali, né, e a gente não tem problemas com isso, né. Até internamente a gente também, tem uma equipe que trabalha com a gente nessa parte de tecnologia para nos ajudar também a ter os mínimos problemas possíveis nesse Sim. aspecto, então a gente tem que estar sempre bem preparado, né. E pessoalmente, o seu uso, assim, de rede, você tem essa preocupação daquilo que você compartilha, né, nas redes, assim, na hora de fazer um cadastro, na hora Ah, você é tem é um essa exercício, pilha assim. ou Eu ainda o tempo todo, assim, se eu vejo que uma coisa de banco, tal, eu sou bem chata, assim, com essas coisas, né, fico preocupada, não gosto de ficar salvando cartão em qualquer tá, loja, prefiro redigitar de novo, sabe. Sou meio panicada com isso, tá. porque é isso, né, fraude acontece toda hora Sim, e sim, sim. pode dar um problema maior. Mas eu acho que, eh em alguns aspectos, eu como eu não sou muito panicada com tudo, eu acho que às vezes eu posso Passa até batido. passar umas coisas batidas, porque eu não sou muito, Tá. apocalíptica, entendeu. Eu tenho uma tendência a ser: "Bom, espera aí, vamos entender como é isso", Uhum. a ter uma coisa mais analítica. E talvez esse aspecto seja até um ponto negativo para Tá. Hoje em dia, né, a gente perigoso. vai aprendendo também, né, com Sim. com com essas coisas. Porque você vê, por exemplo, tem gente que não tem Pix porque tem medo de ter Pix, por exemplo. Sim.
não sou essa pessoa. Eu tenho Tá. Pix, porque eu acho que tem uma facilidade e Tá. tal, e o risco que você corre Vai ocorrer com qualquer outra em coisa, qualquer né? outro aspecto. Então, assim, Sim. lógico, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, mas eu não vou deixar de usar uma tecnologia que está disponível, que provou-se ser segura, por um medo da possibilidade Tá. de EDD, Porque senão a entendeu? gente não sai de casa, né? É isso, É. exatamente. Não, entendi. E aí, para finalizar, acho que se você puder compartilhar, assim, né, qual o principal aprendizado, assim, de você como uma empreendedora aí, né, é isso, assim, uma decisão, né, de você sair de uma grande agência ali, né, Sim. e montar ali, ter um propósito de atender outras empresas, né? Qual o principal aprendizado nesses anos aí, né, de relações públicas com as empresas? E se puder deixar aí, né, sei lá, uma dica, sei lá, Pessoalmente, como empreendedor, é, você como diz? empreendedor e dica para como pessoalmente, e depois uma dica para hoje para as empresas se posicionarem melhor, assim, né, e usar relações públicas de uma forma mais Ah, profissional, vamos dizer assim. acho que o aprendizado sobre o aspecto de empreendedor são muitos, né? São muitos erros, porque é isso, você troca o pneu com o carro rodando, né? Sempre, né? Às vezes você não tem grandes investimentos para fazer, então, né, a gente acaba fazendo um pouco de tudo no começo, né? Lógico, depois a empresa vai se estruturando, isso vai equalizando, vai melhorando, mas então, acho que isso, empreender no Brasil é muito difícil. Eh, Desde a parte tributária, né, essa parte fiscal é chata, de você ter uma organização financeira, e você não tendo uma empresa antes, você aprende isso meio na raça, né, tipo, Sim, olha, total. até a parte de gestão de pessoas, né, assim, lidar com as pessoas diferentes. Puxa, eu preciso falar uma coisa que às vezes é um feedback positivo, mas como é que eu vou falar aquilo sem que a pessoa, né, leve aquilo para o lado pessoal, é uma coisa, então tem essa coisa de gestão de pessoas que também não é fácil, né. É, porque não é só fazer o nosso trabalho ali, né, tem um monte de Não, outras então, assim, coisas. não é o trabalho de comunicação É, que eu estudei e tenho uhum. né, tenho mais conhecimento. É um monte de coisa, é a parte fiscal, é a parte de atendimento ao cliente, é a parte de é tudo junto, né. É o seu tempo versus o tempo da empresa, né. É entender as suas fortalezas, e ainda bem que eu tenho uma sócia ótima, que além de amiga pessoal, também tem outros traços Se se complementa, né. complementam, né. Ela na parte de gestão de pessoas, ela é muito melhor do que eu, por exemplo. Eu sou mais objetiva, às vezes mais dura, eh, não tenho muita papa na língua, assim. Isso é bom para um lado e é ruim por outro, né, Sim, então, tem tem essa que questão de equilibrar, né. equalizar, mas que Uhum. bom que dá super certo, assim, acho que, né, tem coisas positivas dos 2 lados. Pessoalmente, eu acho que, para mim foi uma solução importante, especialmente depois da maternidade, porque eu queria continuar trabalhando, sendo produtiva, Ah, isso é importante, né. mas não queria deixar de ver meus filhos, participar da vida dos meus filhos, deixar de vê-los crescer, de estar presente nas reuniões escolares, de E estar uma vida corporativa não permite isso, né. dificilmente, né? Permite, mas assim, ia ter que Eu ia perder muita ia perder coisa. muita coisa, né. Então, foi uma forma de balancear bem isso, assim. Então, nesse aspecto, pessoalmente, para mim foi muito bom, né, de conseguir fazer as 2 coisas, estar presente nas 2 coisas. Lógico, tem dia que eu não posso estar presente aqui, às vezes eu não posso estar presente ali, mas no geral, as coisas andam bem, né. Legal. Então, pessoalmente foi muito bom. Legal. E hoje você olhando para a atuação, né, das empresas hoje com relações públicas, tanto média, grande, assim, o que que você assim, a relações públicas é para todo mundo? Tem um nível de empresa que tem que considerar? Como é que você Eu acho que é para todo mundo, as empresas precisam enxergar a comunicação como um braço estratégico da empresa, como uma parte de para ajudar a gestão do negócio, para proteger a sua marca em momentos de crise, para mapear os potenciais de crise que podem vir a acontecer, né. Cada empresa, de acordo com o seu negócio, tem desafios diferentes e possibilidades de crises diferentes, né. Saber que as empresas são feitas por pessoas, as pessoas são falíveis, então, inevitavelmente, em algum momento, você vai passar por alguma crise,
Às vezes ela não vai para a comunicação, ela fica no âmbito interno, isso nunca estoura, mas ainda assim você precisa passar por Sim, aquilo, sim. né? Se você não tiver ali, porque a parte de comunicação não é só para fora, ela é dentro também, né? Se você não comunica internamente com o seu fornecedor, com o seu colaborador, também vai gerar uma crise interna. Então, se a comunicação não for vista de forma estratégica, as empresas correm muito risco, Sim, ainda mais hoje, né? muito risco. Legal, maravilha, Dani. Brigadão aí por ter aceitado o nosso Foi convite. super legal, foi um prazer. Papo muito legal. Hoje a gente teve uma plateia especial aqui, né? Quer vir aqui, João, para o encerramento? Vem aqui. Você dá um tchau aqui. Hoje a gente teve a presença de férias escolares, Férias né? escolares, João vida aqui louca. assistindo a gente. Então, obrigado aí. A gente vai encerrando aqui mais um episódio do 100 milissegundos. Curtam aí, eu sempre esqueço de pedir assim, curtir o canal, seguir o canal, curtir aí o episódio, isso ajuda aí a gente. E a gente vai continuar aqui nessa temporada para poder fechar aí esse recorte aí sobre... Fala aqui para se inscrever no canal. Falei agora para se inscrever no canal. E a gente volta aí na próxima. Obrigado, um abraço. Obrigado, Dani. Obrigada, foi um prazer. Valeu.